Bem, muito boa tarde, você que está ligado na TV Assembleia. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Tarde. Hoje, dia 6 de janeiro do ano de 2015. Estamos começando o ano de 2015 e nossos programas agora em 2016, segunda, terça, nós conversamos com nossos entrevistados sobre o que foi realizado em 2015, projetamos alguma coisa com relação a 2016. Hoje, quarta-feira, nós seguimos a mesma linha, só que nós estamos recebendo hoje aqui no programa 3 representantes do Executivo do Estado do Piauí. 3 representantes, membros da equipe de governo do governador Wellington Dias. Nós estamos aqui com a diretora da ADH, que é a doutora Gilvana Gaioso, está conosco aqui, vem falar sobre os projetos que aconteceram em 2005 e o que veio aí para 2006. Estamos recebendo o deputado e secretário de governo, Merlong Solando, que vem falar sobre o conjunto de ações que o governo do Estado pleiteou e desenvolveu o ano passado e, naturalmente, projeta para também o ano que está começando. E com o doutor Levi Gomes, diretor de infrações do Detran, nós vamos falar sobre a potencialização da multa para aquela pessoa que não respeita as vagas determinadas para as pessoas deficientes. É isso aí, você que está ligado, muito obrigado pela sua atenção. Vamos aqui, boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Gomes. Eu vou chamar você de professor. Pode chamar de professor, porque esse título aí eu levo até o fim da vida. Eu acho que você tem uma determinada orgulho de ser professor. Esses outros são passageiros, né? Negócio de deputado, secretário. Doutora Gilvana, boa tarde. Boa tarde. Doutor Levi, boa tarde. Sempre um boa tarde, Zé Gomes. Vamos apertar essas pessoas que não têm a consciência, né, de respeitar aquilo que está determinado para as pessoas com deficiência. É verdade, José Gomes. Nós precisamos, de alguma forma, ajudar que eles se aculturem, que comecem a tratar de uma forma mais correta, porque deficiente é uma pessoa de máxima competência, não é? Sem dúvida. Eu acho que o doutor Levi está usando a palavra correta. A questão é cultural. Eu vejo muitas vezes as pessoas, quando falam negócio de trânsito, falarem que, mas falta fiscalização. É impossível o Estado colocar um fiscal em cada esquina, não é? A questão cultural, da consciência de responsabilidade que cada um deve ter, é que é o fundamental, né, doutor Levi? Sim, o senhor tocou, o ponto é esse mesmo, porque, veja bem, nós vemos exemplos e a gente tem que seguir os bons exemplos, não é? Há tantos lugares, até no país mesmo, e a gente consegue ver situações onde se respeita não só o deficiente, mas o idoso, a criança, este cidadão que continua andando dos nossos veículos e que precisa trafegar de uma certa forma com tranquilidade, para que nós tenhamos um trânsito em paz. Em paz, sem dúvida. E hoje nós precisamos que as pessoas colaborem com o trânsito, senão vira uma situação incontrolável, se cada um não souber respeitar o seu espaço. Eu vi, Zé Gomes, se você me permite, embora o assunto seja do doutor Levi, eu viajei agora nesse final de ano, fui a Luiz Correia e de lá fui a Barra Grande. Asfalto daqui até lá de primeira qualidade, sem um buraco. Mas eu assisti cena como alguém atirando uma fralda descartável na BR. O outro, uma garrafa de refrigerante, uma lata de refrigerante. Quer dizer, além da sujeira, pode até provocar um acidente, cair num carro que vem vindo atrás, um negócio desse, no para-brisa, digamos assim, né? E outra, caríssimo amigo deputado, o que ocorre é o seguinte, é que o que nos chama no visual, a atenção, a quantidade de placas com símbolo de todas as ordens, para todas as necessidades. Imagine se colocássemos uma placa agora, onde houvesse uma fralda, ou tivesse que ver uma garrafa de refrigerante. Não, tem que existir um pacto consciencioso das pessoas para que nós tenhamos cidadania e possamos exercê-la, né? Olha, não é à toa que as margens das estradas estão cheias de plásticos e garrafas, né? E aí prejudicando todo um ciclo que existe com relação à natureza. Mas a doutora Gilvana está calada aqui, né? Tudo bem, só ouvir. Ela quer falar de habitação, né? Isso. É uma área importantíssima, né, do governo do Estado, né, doutora Gilvana? Que é exatamente fomentar a possibilidade de você ter sua casa própria, né? É isso mesmo, é uma área de extrema relevância porque vai para o campo social. Então, gerir a política de habitação no estado do Piauí não é fácil.
pois o déficit habitacional ele ainda é um número significativo, tendo em vista que as famílias elas vão aumentando, as pessoas vão casando, outros vão descasando, então o déficit sempre permanece. Apesar, nesses últimos 10 anos, a redução foi significativa em todo o país. Foram mais de 7 milhões de moradias entregues no Brasil inteiro para pessoas que ainda não tinham moradia e, sobretudo, pessoas carentes. Bem, os números com relação ao ano passado foram batidos, as metas estabelecidas, Bom, em termos de unidades que foram construídas e que naturalmente foram entregues à população. Foi um número significativo, tendo em vista que nós encontramos as obras paradas. Nós tínhamos obras aqui em Teresina que estavam literalmente paradas, nós conseguimos concluir, retomar essas obras e entregar 861 unidades habitacionais, e no interior do estado, que também estava praticamente parada as obras, nós conseguimos entregar 1.000 unidades habitacionais. Então, números positivos, e nós conseguimos atingir a nossa meta que foi estabelecida para o ano de 2015. E aí, Zé Gomes, você me permite um complemento à fala da Giovana? Quer dizer, ela já lembrou a grandiosidade do programa, de mais de 7 milhões de habitações entregues no Brasil a partir de 2003, 2004, com esse programa Minha Casa Minha Vida. E um programa que ele tem assim, uma capacidade de abranger amplos segmentos da sociedade. Quer dizer, além das prefeituras poderem construir, do governo do estado, de associações, a parcerias com empresas, enfim, o governo abriu o leque para permitir mais agilidade. E também do ponto de vista da questão da renda. Essa semana mesmo nós visitamos lá ali na Alegria, se eu não me engano, o residencial Francisco das Chagas. Vejam só, apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, piso de boa qualidade. Sabe quanto é que o pessoal vai pagar, Zé Gomes? R$25 de prestação. Ou seja, o valor de um frango assado. Pronto. Então, pessoas de todas as faixas de renda, desde as mais baixas, estão então agora com a possibilidade, através do Minha Casa Minha Vida, de ter acesso a uma casa própria, que é uma coisa inestimável. Não Inestimável, eu acho que o ser humano, aquele ser humano que não tem pelo menos um teto, né? E uma casa digna para morar. Casa estas com terrenos que você pode ampliar suas moradias, que você pode realmente constituir dentro daquele espaço a sua cidadania mesmo. Então, o governo fez esse resgate. É por isso que quando a gente fala que tem um grande alcance social, porque abrange a todos esses segmentos, como foi dito aqui, inclusive o mercado, que fomenta a renda, fomenta o comércio, fomenta a geração de emprego, renda e aquece a economia. Então, é por isso que a importância desse programa para o Brasil inteiro. É verdade. E um dos pilares da economia brasileira, pelo menos em termos internos, está na construção civil, né? Sim. Inclusive, hoje eu vi que o governo pretende desenvolver agora alguns projetos no sentido de resgatar todo o potencial da construção civil nossa, que não vive um bom momento. Pois é. Então, a estabilidade econômica, financeira do Brasil também está alicerçada na construção civil. Inclusive o habitat servidor, que a Giovana pode comentar também, né? Então vamos falar na sequência com relação a esse projeto, que é o habitat servidor, porque eu gostaria de dizer aqui o seguinte, que um secretário de governo, às vezes as pessoas não entendem bem qual o papel de um secretário de governo, quer dizer, aquele homem que está ao lado do governador, que acompanha todos os projetos, que consegue analisar, avaliar e aí encaminhar, né, dar aquela sequência. E é exatamente esse trabalho que é feito pelo deputado Bernardo Solano. Ele é o secretário de governo do governador Wellington Dias. E eu fiz questão de frisar isso aqui, o seguinte, porque nós tivemos um ano agora, em 2015, que me chamou a atenção, independente de qualquer coisa, com relação ao equilíbrio que o governo do Estado deu ao Estado. Sim. Pessoas que projetavam um ano caótico, quer dizer, um ano de muita dificuldade, realmente tivemos um ano de muita dificuldade. Mas nunca deixamos de estar dentro... Sem perder o controle, né? Daquilo que que se pode dizer, dentro de uma determinada normalidade. Sim. Então, o governo fez o dever de casa, não é verdade? Isso. Ele projetou alguma coisa em relação ao futuro, não é verdade? E já desenvolveu alguns projetos novos visando o desenvolvimento. É por isso que eu gostaria de que o Merlon falasse
exatamente deste ano de 2015, do governo Wellington Dias. Zé Gomes, você tem razão. Eu lembro que eu estava no final do meu mandato de deputado estadual e logo depois da eleição, o governador Wellington me convidou para fazer parte da equipe de transição. E eu fiquei muito preocupado com o quadro que a gente identificou ali, naquele final de 2014. E que se comprovou na hora que a gente assumiu o governo, em janeiro de 2015. Quer dizer, um Estado com salários atrasados, né? Esse ano nós pagamos quase 16 folhas, nesse ano de 2016, de 2015. Que pagou a folha de dezembro de 2014. 10º do ano passado. Do ano passado. Um Estado inadimplente com todos os convênios com o governo federal. Como é que, é uma coisa gravíssima, porque o Piauí tem pouquíssimo recurso para investir com dinheiro próprio. Se não tem transferências federais, praticamente não há investimento em infraestrutura. Até mesmo as operações de crédito. Dinheiro que se demorou muito tempo para fazer uma operação de crédito como essa com o Banco do Brasil, estava travada também por questão de prestação de conta por inadimplência. O sistema de segurança paralisado, sem conseguir colocar homens e mulheres nas ruas, por falta de viatura, por falta de combustível. O Hospital da Criança, há mais de 2 meses sem fazer cirurgia. O único hospital que faz cirurgia infantil no estado, no Piauí, é o Hospital Infantil. Estava parado desde agosto sem fazer cirurgia. Imagine, então, o que esse país, o que esse estado estava vivendo. Em todas as áreas havia um descontrole. E eu disse, rapaz, governador, estou achando que vai ser mais difícil do que o ano de 2003, quando nós assumimos também numa situação difícil. Na época eu fui secretário de Planejamento. Mas o governador Hélio teve, Zé Gomes, uma capacidade muito grande de coordenar o trabalho, de dialogar com o governo federal, de dialogar com os servidores. Veja que nós tivemos que chamar os servidores, quantas categorias nós tivemos que sentar à mesa para dizer assim, tudo bem, o governo passado, sem fazer as contas devidamente, aprovou aumentos para o futuro. E aí como pagar agora? Agora, nós temos a obrigação de pagar, porque é lei, né? Isso. Mas só que não dá dando para pagar tudo de uma vez. Aí negociamos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os agentes penitenciários, com muitas categorias. Damos metade esse ano, outra metade agora em 2016. Essa capacidade de negociar, em parte, decorre até da credibilidade que o governador tem, não é isso? Sem dúvida. Porque essas categorias acreditaram. Então, enfrentamos tudo isso e já com resultados positivos. Recolocando administrativamente o Estado dentro de um modelo, dentro de planejamento, estabelecendo prioridades. Terminamos o ano sem atrasar salário, como eu já disse aqui, pagando mais do que as folhas do ano de 2015. Verdade. Enquanto que o Estado como o Rio de Janeiro, veja, com todo aquele dinheiro do royalties atrasando salário. O Estado do tamanho do Rio Grande do Sul atrasando salário. Aliás, o Piauí foi um dos poucos estados que não foi um dos 8 estados que não... Minas agora está dividindo o salário. Tem estado aí parcelando o 13º do ano passado em 6 vezes. A partir de junho, se eu não me engano. Imagine só, o cara só vai receber a primeira parcela em junho. Em junho desse ano. Há que se convir que foi um esforço heróico, realmente. Um esforço grande. E o projeto da Secretaria de Fazenda é exatamente diminuir, inclusive, o prazo, quantidade de dias de pagamento da folha. Diminuir Este mês, agora, se eu não estou enganado, está um dia menos já, agora em 2000, já o mês de... Não prestei atenção, mas esse é um projeto, sempre que o governador persegue. O norte, lá mais para frente, é trazer até para dentro do mês. Até o dia 5. Até o dia 5? Que está já para o próximo ano, até o dia 5 do mês subsequente, o dia útil, né? O dia útil. Exato. Eu já senti agora, que eu não sei se é em função do que eu acompanho diretamente, mas já tem um dia menos. Não sei se é uma questão... Pois então, isso é tudo em razão desse esforço num ambiente que de fato houve... A crise política conseguiu se desdobrar numa crise econômica no Brasil. De fato, a economia brasileira despencou. Mas aqui no Piauí nós respondemos. Sim, sim. É verdade. O Estado terminou o ano com geração positiva de emprego. Verdade. Os dados da JUSEP, da Junta Comercial, mostram o seguinte: de janeiro a novembro de 2014 foram criadas cerca de 15 mil novas empresas. 15 mil novas empresas. Já de janeiro a novembro de 2015 passamos de 16 mil. Um crescimento de mais de 5%.
Então, a economia do Piauí, eu acho que em parte, claro que se deve ao esforço dos empresários, desde os pequenos até os grandes, mas também este esforço de coordenação de um governador junto com sua equipe que conseguiu dizer assim, o Piauí é pobre, mas não precisa ser um estado sem iniciativa. É pobre, mas tem coragem para lutar. Com isso ele levantou a autoestima de todos nós e isso parece ter também contaminado o empresariado. Você veja o que está acontecendo na área de energia eólica no estado do Piauí. É uma revolução. É uma revolução, porque esses projetos de captação do vento, né, e até o armazenamento dessa energia... É uma revolução em todos os sentidos, Zé Gomes. Veja só, do ponto de vista ambiental, é a energia mais limpa que tem. Você, com uma torre que ocupa pouco espaço aqui, a base dela, o diâmetro é de 30 metros só. É o terreno de uma casa pequena, 30 metros de diâmetro. Aí ela sobe. Ali de baixo, o dono da terra pode plantar, pode criar, sem a menor dificuldade. Então, do ponto de vista ambiental, é uma energia limpa. Do ponto de vista de quantidade de negócio gerado, de energia, vou comparar com a Barra de Boa Esperança. Barra de Boa Esperança, vamos completou agora 45 anos. Ela gera 250 megawatts. A energia eólica, que já está em fase final de implantação no Piauí, vai produzir 2.500 megawatts. São 10 barragens de Boa Esperança. Uma parte já está funcionando. Não é coisa assim de daqui para 2020, não. É coisa para daqui para o final deste ano. E uma parte já está operando. E olha que energia é um produto extremamente valorizado, né? Tanto quanto o petróleo. Às vezes até mais, em função do o petróleo dá mais trabalho você conseguir o petróleo, né? E a energia está aí, é uma torre, você chega, o vento está aí, e indiscutivelmente que são projetos. E tem um projeto também de captação do calor, né? Do sol, a luz do sol é a outra, energia limpa, ainda não tem assim a mesma competitividade que a energia eólica, que os custos de implantação ainda são bem elevados. Mas, de qualquer maneira, já está em processo de diminuição. Tanto que já há um projeto grande em implantação ali, perto de São João do Piauí, Ribeira do Piauí. Sim. Ribeira, não sei. É Ribeira do Piauí mesmo. Ribeira do Piauí mesmo. Eu sei que é próximo de São João do Piauí. É um projeto com capacidade de produzir 210 megawatts. É outra barra de Boa Esperança, praticamente, entendeu? Com energia vinda do sol. E nessa última viagem que o governador fez à Europa, a Espanha, a Alemanha e a Itália, um dos pontos de pauta foi as energias renováveis. Ele conversou com empreendedores da área de eólica e da área de energia solar. Sem dúvida. E esses dados comparativos são bastante importantes, José, porque a gente lá distante não tem a dimensão exata do que seja, num comparativo que é. Então, tomando por base a barragem de Boa Esperança e fazendo esse comparativo, a gente faz uma dimensão mais aproximada, bem real daquilo que realmente está acontecendo. Você pode pegar... Diria apenas o seguinte, que, por exemplo, o primeiro dado, que são 10 vezes a mais do que o valor de megawatts gerados lá em Boa Esperança, é qualquer coisa fenomenal. Nenhum outro estado, praticamente, da nossa ordem, porque é respeitando as ordens dos estados, tem essa capacidade de investimento e de fazer com que as coisas aconteçam tal qual tem acontecido no estado. É verdade. E eu quero destacar também, Zé Gomes, que isso aí demonstra o quê? Que apesar da crise econômica, há empreendedores que estão cientes de que o que está acontecendo é um jogo político muito forte. Há um jogo político muito forte. Porque essa turma está jogando aqui, só em energia eólica, cerca de 10 bilhões de reais. Você não joga esse tanto de dinheiro se você não acredita que o país tem rumo, que o país tem futuro. Com certeza. Se as instituições são sólidas, não transmitem. Há uma crise política, mas as instituições estão funcionando. As pessoas percebem isto. Que há um problema no Congresso Nacional nesse momento, que há um presidente da Câmara que não tem responsabilidade, mas as pessoas percebem que a coisa está localizada. É uma pessoa que logo a Justiça vai se encarregar de resolver o problema dessa pessoa. Verdade, que é o caminho correto. É o caminho. Né? Agora, o Piauí encaixou muito bem, porque, veja bem, a matriz energética do Brasil, ela não pode continuar e nem deve continuar, e não vai poder continuar mesmo, baseada na energia hidráulica. Só na hidráulica não pode. Ela é fundamental. Não tem condição. Os rios estão aí, a natureza está dando uma resposta e um exemplo
que as pessoas precisam preservar, na verdade, Isso. cuidar do seu meio ambiente, cuidar do seu habitat. O clima está aí, né? O clima está aí e o fato é que o Piauí encaixa muito bem, né, no momento em que outras fontes devem ser a matriz, deve se tornar a matriz de tudo que é consumido em termos de energia no país e no planeta, né, no mundo todo. Bem, nós vamos ter que fazer um intervalo. Rapidamente nós estaremos de volta com a continuação do programa Boa Tarde Piauí. Você aguarda aí só um pouquinho. Gente, estamos de volta com o programa Boa Tarde Piauí aqui na sua TV Assembleia. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Hoje nós estamos conversando aqui com a doutora Giovana Gaioso, diretora da ADH. Estamos com o secretário de governo Merlano Solano e também com o diretor do Detran, Levi Gomes. E você que está nos acompanhando, os nossos canais de comunicação, para você participar aqui do nosso programa, estão aí na tela. No nosso fixo 31 33 30 00 direto com a nossa produção. Você pode também mandar ou usar um WhatsApp no 988476844 e no nosso site tvassembleia.org, www.tvassembleia.org. Gente, vamos começar o bloco do Dr. Merlong e Dr. Levi, conversando aqui com a doutora Giovana, falando sobre esse projeto com relação à moradia para os servidores públicos do estado do Piauí. É um grande projeto, acho que o governador Wellington Dias ele ataca muito bem esse problema de oferecer ao servidor público a oportunidade de ter seu lar. É verdade, o governador já na sua campanha eleitoral, como parte do plano de governo, foi uma linha de financiamento exclusiva para o servidor público. Então, no ano de 2016, nós passamos o ano inteiro já pensando, primeiro para concluir o que de fato como meta do ano de 2015. E já pensando para o ano de 2016, nós iniciamos esse projeto do programa Habitat Servidor Público Efetivo, que é para todos os servidores do Poder Executivo, Legislativo e o Poder Judiciário. Então, nós fizemos inicialmente as inscrições, foram quase 9.000 inscrições realizadas. Agora nós vamos para a segunda fase, a fase presencial, onde será analisada toda a sua ficha de cadastro, onde vai ser identificado o perfil financeiro do servidor. E, em seguida, essa análise, após o aval da Caixa Econômica, diante dessa análise desse perfil do servidor, nós iremos ofertar 2 empreendimentos. Esses 2 empreendimentos é na Zona Sul, que é o Terra Querida, ali ao lado do Saci, com 96 apartamentos. E iremos também ofertar um empreendimento na Zona Leste, lá na Zequinha Freire, um empreendimento chamado Joaquim de Félix. São 4 blocos, 4 torres, Zé Gomes. São 160 apartamentos. Cada apartamento cada torre com 40 apartamentos, apartamentos estes de 3 quartos com 72 metros quadrados. Então, É um excelente apartamento, 72 metros quadrados. Numa área nobre também, para quem gosta daquela área da Zona Leste. Então, essa é a proposta do governo para o servidor nesse primeiro momento, pois nós também daremos continuidade, abrindo novas inscrições para quem ainda não se inscreveu, que passou essa fase inicial, e em seguida também compromisso do governador ofertar para os municípios polo. Então, nós já estamos trabalhando esse projeto para o município de Picos, município de Parnaíba. Então, em breve, o governador estará lançando também essa linha de financiamento para o interior, pois nós já identificamos que tem servidores na capital, mas também tem servidores públicos no interior que ainda não tiveram o sonho de realizar da sua moradia. Bem, então, são 96 com mais 200 são 96... Mais de 300 Isso. apartamentos. Imóveis. Inicialmente. Só aqui em Teresina. Só aqui em Teresina. Fora os do interior. O do interior, mas nós também iremos expandir ainda aqui em Teresina, porque o objetivo desse programa é propor para o servidor a aquisição da sua moradia, mas ao mesmo tempo uma ideia genial do governador, que o secretário Merlano Solano sabe, que nós iremos, com recursos que serão investidos através dessa linha de financiamento da Caixa Econômica, vai capitalizar o Fundo da Previdência,
Então, o dinheiro desses terrenos, que eles são de propriedade do Estado, ele vai direto para o fundo da Previdência. E o servidor público, ele vai pagar a sua linha de financiamento e, de acordo com a sua faixa de renda, ele ainda terá um subsídio, pois o valor desses imóveis, Zé Gomes e aqui os demais telespectadores estão nos ouvindo, eles é 10% a menos do que o valor de mercado. Então, esse é o grande incentivo que o governo do Estado está propondo para o servidor público. Perguntas com relação a este projeto? Eu gostaria que o professor Berlong ajudasse um pouco nesse sentido. Por exemplo, faixa salarial, quem pode, quem não pode, quais são algumas regras, algumas coisas com relação a isso aí? Bom, é um servidor com renda no mínimo de R$ 1.600, mas não tem limite de renda. Tá certo? Então só tem um mínimo, né? Só tem um mínimo de R$ 1.600. E isso, como eu já falei, tem 10% a menos o valor do que o valor hoje de mercado, né? E ele terá um subsídio. Por exemplo, quem tem a renda de R$ 1.600, se ele adquirir o imóvel, ele vai ter um subsídio de R$ 17 mil. Ou seja, se o imóvel for 100 mil, ele só vai pagar o quê? R$ 83 mil, porque esses 17 mil será o subsídio que o governo vai oferecer para o servidor. Eu quero destacar aí desse ponto da fala da Giovana, Zé Gomes, a ligação entre esse programa que vem no sentido de ajudar o servidor a resolver o seu problema habitacional e um grave problema financeiro do Estado do Piauí, que é o déficit da Previdência. A Previdência foi uma das coisas que a gente constatou lá naquela fase da transição. Ela teve no ano de 2014 um déficit de 600 milhões de reais. Ou seja, a contribuição normal do servidor, mais a contribuição normal do Estado, não foi suficiente para pagar as aposentadorias e os benefícios. Faltou 600 milhões. O Tesouro do Estado teve que completar todo mês 50 milhões em 2014. Agora, em 2015, já pulou para 750 milhões. Já foi a diferença. Para 2016, se projeta 1 bilhão de déficit. Então, é um câncer que está corroendo as finanças do Estado do Piauí, o déficit da Previdência do servidor público. E o governador Wellington, com a ajuda de toda a equipe técnica dessa área, engenharia, verdade, concebeu uma resposta que o Brasil já está começando a imitar. A busca de alternativas para capitalização do fundo do servidor, do fundo da Previdência. Então, uma alternativa é essa daí. Não vai construir a casa do servidor, tem o financiamento da Caixa, o financiamento ele entra com o terreno. Nesse caso, o terreno é do Estado. Exato. Esse dinheiro que a Caixa vai ter que depositar no dinheiro do Estado, vai lá para o fundo de capitalização da Previdência. Pegamos agora, no âmbito das 93 leis que nós aprovamos na Assembleia, foi uma das coisas positivas desse ano de 2015, doutor Levi. Uma grande capacidade de diálogo com a Assembleia. E a Assembleia também foi muito compreensiva. Nós aprovamos 93 leis de iniciativa do Poder Executivo. E entre elas está lá a lei que cria o programa de regularização fundiária. Nós vamos regularizar quase 3 milhões de hectares de terra. O INTEP já está trabalhando fortemente nisto, sob a coordenação lá do Dr. José Osmar, que é um promotor público de carreira muito capacitado. E veja, esse programa, Zé Gomes, vai gerar uma renda, que também irá para o fundo de capitalização. Isso. Aí a gente atinge 2 objetivos. Se do lado do servidor a gente atinge 2 objetivos, de um lado é a casa para o servidor, Exato. de outro lado dinheiro no fundo de capitalização. Aqui a gente atinge 2 objetivos. De um lado, segurança jurídica para o investidor, para quem trabalha no campo e precisa de documento da sua terra. Exato. Você já pensou, quando você comprar 1.000 hectares de terra, 500 hectares, 2.000, e não ter segurança da qualidade daquela escritura? Esse investidor, com esse programa de regularização fundiária, terá total tranquilidade. E o Estado espera arrecadar. Todo o dinheiro arrecadado neste processo vai também para o Fundo de Capitalização da Previdência, doutor Levi. Então, a ideia, Zé Gomes, com estas alternativas inovadoras de capitalização do Fundo da Previdência, garantir o dinheiro para custear a aposentadoria do servidor, por um lado, mas livrar
o Tesouro do Estado, ônus desse ônus direto. que está corroendo. Rapaz, R$1 bilhão, moço, Não esse tem, ano. Quem não é que tem aguenta? economia que aguente. O país todo está vivendo esse problema. Este é um dos saldos dos mais positivos que eu destaco desse ano de 2015. Essa capacidade de ter feito essa engenharia que combina diversas áreas do governo com o fim de resolver um dos graves problemas do Estado do Piauí, que é o do custeio da Previdência do servidor público. Exatamente, porque realmente 50 milhões mês. Isso foi em 2014. Vai para 70 agora. Agora vai para R$1 bilhão no ano, dá quanto por mês? Dá 80, 90 bilhões por mês. Milhões por mês. Quer dizer, é um dinheiro significativo para investimentos, né? Ora, moço, quando a gente pega um dinheiro do governo federal, através de convênio, normalmente a gente dá 10% de contrapartida. Perfeitamente. Então, você imaginou se a gente tivesse esse dinheiro livre 50 milhões para dar contrapartida? Não ia faltar dinheiro de contrapartida para os projetos federais no Piauí. Com certeza. Bem, gente, no outro bloco nós vamos concluir com a doutora Giovana, também com o professor Merlong. Como o nosso prezado Levi Gomes tem que sair um pouquinho antes do nosso programa, nós gostaríamos de fechar com ele com relação a esses procedimentos que potencializam as multas, aquelas pessoas que teimam em não respeitar os locais previamente determinados para as pessoas com deficiências de locomoção e outras. Né? Na realidade, desse arcabouço de leis, recentemente nós temos aí bem definido o Estatuto do Deficiente, pontualiza direitinho delimita as necessidades, as obrigações, os deveres que cada cidadão deve ter no outro e enxergá-lo como o seu parceiro. No trânsito, então, o que dizer? Há uma necessidade premente. Então, o Detran entra com esta forma, até uma forma interessante. O doutor Arão, nosso diretor-geral, tem imprimido uma política de educação de trânsito. Nós temos a escola, doutor Merlong, de trânsito. Doutora Giovana, a doutora Giovana é a nossa diretora lá e é uma pessoa de muita importância para nós. Tem tido um desempenho fantástico porque todas as condições têm sido dadas para que ela desenvolva uma política de incentivo à educação no trânsito. Nas escolas, nas associações, em todas as cidades. Ela tem umas equipes itinerantes de educadores que estão frequentemente em todos os lugares, porque nós temos que apostar exatamente naquele que está se formando, naquele que está iniciando os primeiros passos, para que nós possamos desenvolver uma cultura, como a gente falou um pouco antes, de que se deva a obediência no trânsito. Afinal, nele, por as nossas vias, vão os veículos, as motocicletas, que são uma quantidade absurda, mas também temos veículos ainda de tração animal, tem o pedestre, tem o deficiente, tem o idoso, todos eles são... E o ciclista. A gente precisa, visual também. Deficiente visual, né? Impressionante. Agora, a multa aumenta agora, nós temos o quê? Quase triplica. Triplica, né? Quase triplica. Vamos aqui, quanto... Mensurar. Anteriormente, o CTB permitia que se aplicasse pecuniariamente R$ 53. Agora vai para 127. 127. Então, quase bom chamar a atenção, você que costuma estacionar na vaga dos deficientes, a multa agora vai para R$ 127. A partir de amanhã. E mais pontos na carteira, né? Mais pontos na carteira. Ainda tem uns pontos, né? Aumentou, né? Aumentou? Também aumentaram os pontos, né? Anteriormente eram 3 pontos, agora são 5 pontos na carteira. O cidadão já... 5 não é muito para muita coisa, mas para completar quem já tem 16, 17, rapidamente chega nos 20, né? As pessoas... 20 e o mês, o ano está garantido. As pessoas gostam de dizer que quando dói no bolso, parece que a coisa resolve. Não era para ser assim, Zé Gomes. Não era para ser assim. Não, absolutamente. Mas fica aí, então,
Dito o seguinte, que você que não respeitar agora a vaga de deficiente, você passa a pagar de 50, passa para 125 reais, é isso? Com um mais os dado pontos da carteira. mais interessante dizer que já há portarias do Denatran também no seguinte sentido, isso as pessoas não estão atentando. O fato de que o estacionamento não sendo pago, sendo público e de uso coletivo. Aí entram os supermercados, entram as faculdades, os hospitais. O S-Trans, Companhia Municipal, estando com a fiscalização em dia, as placas no lugar certo, eles vão buscar o veículo lá dentro desse estacionamento. No estacionamento de um supermercado, por exemplo. Tem que ir preservar os... vai pegar lá. Sim, vai pegar lá. O reboque vai buscar o carro. Bem, doutor Levi, muito obrigado pela sua vinda e pelas informações, ok? O Detran agradece. Tão bom ter estado aqui com os nobres representantes do Executivo. Pois não. Vamos agora ao intervalo. Na sequência, nós vamos continuar com o professor Merlong e também com a doutora Giovana, no encerramento e na parte conclusiva do nosso programa de hoje. Você aguarda só um pouquinho, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Tarde Piauí aqui na sua TV Assembleia. Você que acompanha a programação da TV Assembleia, diariamente a partir das 7 horas, você tem todas as informações do Poder Legislativo do Estado do Piauí, logo cedinho com Bartolomeu Almeida e com a Juliana Areia Leão. Cedinho para você, 7 da manhã, o Bom Dia Assembleia. Bem, vamos dando continuidade ao nosso programa e, logicamente, concluindo sobre os assuntos que nós tratamos hoje aqui no Boa Tarde. Doutora Giovana, o que você gostaria de colocar para nós agora com relação a perspectivas para 2016, além desse projeto Habitar Servidor? Bom, nós estamos planejando, exatamente agora no mês de janeiro, é um mês de planejamento, né, de estabelecer as metas. Então, não só no campo da construção da moradia, mas também no campo social, através dos projetos sociais que nós desenvolvemos na comunidade. Nós também, como disse aqui o secretário, temos uma linha na área de regularização fundiária dos assentamentos precários de algumas comunidades que a DH já vem trabalhando, que é o caso do Parque Brasil, o caso da Vila Irmanduz, assim como também trabalhando a conclusão dessas obras que são ainda do programa Minha Casa Minha Vida 2, que em torno aí de 60 municípios que ainda estão em fase de execução. Nós estamos acompanhando agora de forma sistemática para concluirmos essas obras no ano de 2016. E a outra expectativa nossa é o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, porque aí sim nós sabemos o que é que o Piauí vai poder trabalhar efetivamente. Aí nós iremos, aquele servidor, aliás, porque nós estamos com o programa para habitar servidor, mas aquela pessoa, né, aquele cidadão que ainda não tem a oportunidade de adquirir a sua casa própria e que ele não se inclui na categoria de servidor público do Estado, ele poderá participar dos programas do Minha Casa Minha Vida 3, que será ofertado tanto no âmbito do Estado como no âmbito também dos municípios, né? No caso aqui, Teresina, mas como a TV Assembleia está presente em vários municípios piauienses, cada município desse também terá a sua cota para o programa de habitação através do Minha Casa Minha Vida 3. Então, um ano de expectativas positivas, tendo em vista que no plano da nossa presidente Dilma são mais 3 milhões de moradias para o país inteiro até o ano de 2018. É uma informação importante, né? Agora, com relação aos municípios que esse programa vai atingir, ele tem fôlego para atingir todos os municípios do Estado? Bom, de acordo com a capacidade do município, com a documentação que o município ela tiver toda regularizada, mas é importante também eu destacar que o programa Minha Casa Minha Vida, ele não é só urbano, ele é urbano, ele é o rural e também para a entidade. Então, dizer que o Ministério das Cidades abriu também para as entidades. Então, aquelas entidades que já estão habilitadas na Caixa Econômica, ela deve apresentar agora os seus projetos. E aquelas que ainda não estão habilitadas, ela pode já apresentar a sua documentação para que ela se torne hábil. Porque são 35 milhões de moradias no país,
no país inteiro para ser trabalhada a questão por entidade. Quais são essas entidades? São as associações, enfim, todas essas entidades de classe que elas poderão apresentar os seus projetos, como isso já é fato, isso já ocorre há bastante tempo, desde quando foi lançado Minha Casa Minha Vida, das entidades, mas também os PNHR, que é na própria comunidade rural, aquelas comunidades sendo atendidas, e isso o Ministério das Cidades também vai ofertar para o ano de 2016. Então, o município fique de olho, fique atento ao site do Ministério das Cidades, mas eu coloco a ADH à disposição dos municípios piauienses, as entidades, enfim, a quem quiser maiores informações, a comparecer ou a telefonar para a ADH no turno da manhã, que é o horário de expediente da Agência de Desenvolvimento Habitacional, nos colocando à disposição para essas orientações e esclarecimento a respeito da política de habitação. As prefeituras, naturalmente, estão em condições de passar essas informações também, Sim, não é isso? Exatamente. E o site... O da ADH é o www.adh.pi.gov.br. Quer dizer que em qualquer município do estado você pode, através da sua prefeitura, acessar o site da ADH, não é isso? Exatamente. E aí pegar todas as informações. Realmente um grande programa de inclusão social. Às vezes as pessoas pensam que a inclusão social de uma forma completamente equivocada. Mas um projeto como esse é realmente um projeto de inclusão social. Só para destacar, né? Porque, como você falou, é o que as pessoas confundem muito, mas não é a política assistencialista, e sim uma política de inclusão, porque quando se fala da política social de inclusão, você está tratando de direito. Tem direito à habitação, como é o direito à saúde, direito à alimentação, enfim, o direito a uma vida digna que abrange todos esses direitos. Sem dúvida. É difícil falar de tudo, Zé, mas ainda tem na área da habitação o programa Minha Casa Legal. A Ingep está executando um programa que está em franco desenvolvimento, que já está beneficiando e no final chegará a cerca de 60 mil mutuários da antiga Coab. Exato. Muitos deles já pagaram suas casas, mas ainda não têm o documento definitivo. A escritura. Pronto, a escritura. Outros estão inadimplentes. Nós aprovamos 2 leis na Assembleia. Uma que permite o parcelamento, outra a redução de juros. De modo que cerca de 60 mil mutuários, nesse momento, estão tendo a possibilidade de, junto à Engep, tomar as providências necessárias para, dentro de pouco tempo, receberem as escrituras da sua residência. São aqueles conjuntos mais antigos, por exemplo, o Parque Piauí, o Bela Vista, enfim, você imagina. Conjunto que ainda hoje... Que ainda hoje tem gente que não tem o documento. Não tem o título de propriedade, né? Que é o título de propriedade. Estava falando de habitação, me lembrei desse aí. Da minha começou casa, pelo Parque Piauí, pronto, né? Começou pelo Parque. Começou pelo Parque, a Engep, através da Casa do Mutuário, já está trabalhando nesse sentido de agilizar as escrituras. Todas essas moradias. As escrituras definitivas desses imóveis que já tem 40 anos e que foi a Coab que foi responsável. Foi pelo conjunto. Primeiro. Bem, gente, nós estamos no finalzinho do nosso programa, vamos aqui um jogo rápido com o secretário Merlong. 2016 é um ano político, influi? O que isso influi, o que muda? Tem alguma coisa com relação a isso aí? Para quem tem uma atitude como o governador Wellington, influi pouco do ponto de vista administrativo, porque ele sempre trata os municípios sem levar muito em conta esse aspecto político. Ele respeita muito o poder constituído, não é? Agora, tem aquela questão legal, a partir de um certo momento, determinadas transferências não podem acontecer. Mas, tirando isso aí, do ponto de vista político, não há... A tendência nós temos normalidade, né? Normalidade. Ô, secretário, e o PT entra na briga por candidatura própria nesse Eu acredito, pleito agora? Zé Gomes, que o PT não tem motivo para ficar acanhado, nem em Teresina, nem em nenhum lugar. Porque é o seguinte, nós estamos governando o Brasil desde 2003, governamos o Piauí de 2003 até 2010, agora retomamos em 2015. Quem tem um pouco de memória, quem sabe o que era o Brasil até 2002, percebe as importantes mudanças que foram feitas. É claro que nesse ano de 2015 nós estamos enfrentando dificuldades, mas o PT tem o que dizer. Em todas as esferas da realidade econômica e social, o PT tem mensagem positiva para dizer do que foi feito. Do que foi feito. Então não faz sentido, numa situação como essa, o partido ficar acanhado por conta das críticas que está recebendo.
quando a gente sabe que boa parte dessas fichas tem um fundo político. Desgastar o partido para ele deixar de ser uma alternativa para que antigos esquemas de domínio voltem a governar. Com outras prioridades, porque no fundo, boa parte dos que criticam o PT, Zé Gomes, não criticam o PT em razão dos seus erros, mas sim por causa dos seus acertos. Ora, quando é que se viu nesse Brasil o orçamento social chegar no volume de prioridade que recebeu do governo Lula para cá? De bilhões e bilhões serem destinados a um programa como o Minha Casa Minha Vida, como o Bolsa Família, a universidade chegar a mais de 7 milhões de jovens. Olha, eles demoraram 100 anos para chegar a 3 milhões e meio de estudantes universitários. No final do governo Lula, no final do primeiro governo Dilma, nós já tínhamos 7 milhões e meio de estudantes. Nós dobramos. Eles demoraram 100 anos para chegar a cerca de 100 IFPs. Agora nós temos mais de 500 institutos federais de educação espalhados pelo Brasil. Só o Piauí tinha 2, hoje tem 17. Então, eu poderia seguir dando exemplos de várias áreas. Claro que erros foram cometidos por algumas pessoas, mas estão respondendo. E nisso aí há uma diferença importante, porque no passado ninguém respondia. Quando você viu um senador ir para a cadeia no Brasil? Eu não lembro. Quando se viu de um empresário do porte do dono da Odebrecht ter que enfrentar as barras da justiça e ir para a cadeia no Brasil? Tanto que se criou no Brasil aquela ideia, justiça é só para pobre. Cadeia, principalmente cadeia, é só para pobre. Teve dinheiro, você não pode cometer crime que você não vai para a cadeia. Brasil de hoje, isso é em parte resultado da democracia que o PT ajudou a construir. No Brasil de hoje, qualquer um que comete crime está sujeito a ir para a cadeia. É uma avanço democrático. Milionários chegando de jatinho direto para a cadeia. Pronto, então, um partido que tem na sua história tanta obra construída, tanto serviço prestado, não pode chegar na hora de uma eleição na capital do estado do Piauí e ficar omisso. Nós temos muitas lideranças com condições de levar essa mensagem. Inclusive o secretário pode ser candidato. Inclusive o secretário de governo Melongo, o secretário de Justiça Daniel, da Fazenda, a Regina Souza, está aí um excelente nome, a Regina Souza, senadora, enfim, são a deputada Flora, o deputado Fábio Novo. Então nós temos, eu acho que nenhum outro partido tem tantos nomes com condições de levar a mensagem como o PT tem. Nomes que têm uma determinada empatia, né? E tem coragem, que representam. Em termos de trabalho prestado, né? Olha, para encerrar rapidamente, eu quero só registrar aqui que o trabalho da Giovana foi reconhecido recentemente em pesquisa. Ele ficou como em segundo lugar no grupo de auxiliares do governador Wellington Dias. Okay? Depois você vem aqui para comentar isso, tá bom? Muito obrigado, viu? Porque já me mandaram aqui encerrar o programa. Foi com muita responsabilidade. Obrigado, agora estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 3h30 com mais uma edição do programa. Boa tarde para todos. Obrigado mais uma vez e até amanhã.